Muito boa tarde! Como estão as coisas? Tudo bem? Muito bom estarmos juntos, continuarmos nossa trajetória, nossos estudos, nosso autoconhecimento. É uma trajetória fundamental. Dizem os espíritos, um tripé sustenta a nossa evolução. O conhecimento, digamos assim, de tudo que se relaciona à exterioridade do ser, o autoconhecimento, que é o conhecimento de tudo que pertence à interioridade do ser, e a prática do bem. Seguindo esses três rumos, essas três diretrizes, avançaremos com segurança e com rapidez ao estágio que todos alcançaremos um dia, com maior ou menor consciência. Que seja com maior consciência, com mais eficácia, com mais rapidez. Muito bem, até porque quanto mais eficácia na evolução, menos sofrimento teremos. Menos tempo de sofrimento, menos intensidade no sofrimento, o que por si só já é uma enorme recompensa. Mas a essa recompensa se somará a alegria de ser útil, a prática do bem, a felicidade, a alegria de amar. Porque o amor é a grande meta. Que assim seja. Questões números 123 a 125, que tratam sobre a relação do espírito com o bem e com o mal. Há muito, todos os pensadores refletem sobre isso, tomando o próprio princípio de Jesus de que se conhece uma árvore pelos seus frutos. Se Deus é uma árvore perfeita, como pode gerar frutos imperfeitos, ou seja, nós mesmos? A resposta para isso está na própria natureza. Nenhum animal, muito menos o ser humano, gera filhotes ou filhos adultos. Nenhuma árvore gera outra árvore pronta. Tudo o que ocorre na vida em termos de reprodução implica em indivíduos adultos gerando indivíduos pequenos, diminutos, com amplo potencial de crescimento, mas pequenos. Deus conosco não foi diferente segundo os Espíritos. Nós fomos criados conforme as revelações anteriores. Não fomos criados maus, mas simples e ignorantes. Você vê isso na questão 121 de O Livro dos Espíritos. Aqui, Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos sigam o caminho do mal? E os espíritos parecem, ou o espírito que se dedicou à resposta, parece que se indignou um pouco com a pergunta. Ele respondeu assim: não seria muita ousadia pedir a Deus que preste conta de seus atos? Por acaso pretenderiam penetrar nas intenções de Deus? Mas em seguida ele responde: a sabedoria do Senhor está na liberdade de escolha que Ele concede a cada um. Claro,
Se alguém concede a liberdade de acertar, compreende também a liberdade de errar. E o erro não quer necessariamente dizer maldade. O erro faz parte do aprendizado. Se fomos criados simples e ignorantes, nossos erros, pelo menos inicialmente, serão exclusivamente do campo da ignorância. E como ninguém aprende sem errar, é natural que erremos, porque surgimos, nascemos ignorantes. E assim se explica o erro humano. A maldade passa a ser uma interpretação trágica, egocêntrica do sofrimento recebido. Em geral, nós lidamos muito mal com o sofrimento recebido. Nos queixamos, nos revoltamos, brigamos com a vida. E brigando com a vida, com a revolta, surge o projeto de vingança. Pode-se dizer em geral, cada um de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, que aqueles que se dedicam a fazer o mal, a destruir, a matar, a corromper, a dominar, são vingadores. São espíritos que direcionaram a sua revolta para fazer sofrer, para destruir, para atacar. A vingança é a matriz da maldade. Não parece claro isso? Mesmo que não seja uma vingança para quem o agrediu, mesmo que não seja uma vingança no tempo, da mesma forma que recebeu a agressão, mesmo que não seja uma vingança consciente, a cada vez que atacamos alguém, mesmo inconscientemente, estamos dando margem a uma vingança. Se vivemos em inconsciência, corremos enorme risco de vingarmos uma pessoa na outra. Alguém que teve uma péssima experiência conjugal, por exemplo, pode, sem perceber, ou tende a, sem perceber, descontar as suas mágoas, as suas prevenções, realizar uma vingança, pelo menos inconsciente, no outro cônjuge. Só não fará isso se conseguir elaborar, ressignificar, digerir, digamos assim, a primeira experiência, transformando a experiência triste e frustrante num aprendizado. Senão, ela vai transformar a experiência triste e frustrante numa vingança, como dissemos, consciente ou inconsciente. Não é visível isso? Nos outros, especialmente mais fácil, um pouco mais de dificuldade, não é visível isso em nós mesmos? Portanto, o mal surge da liberdade que Deus nos dá, mais especificamente do mau uso da liberdade, e do egocentrismo, do egoísmo, do orgulho, que leva o espírito que se entende prejudicado a entregar-se a um projeto de vingança, ao qual ele inclusive dá nome de justiça. São os justiceiros, tanto
encarnados quanto desencarnados. E por que Deus nos permite a liberdade? Porque o amor perfeito não pode conceber, não pode expressar-se de outra forma. O amor real só pode operar na liberdade. E também porque quando um educador, quando um professor, quando um pai, uma mãe deixam as crianças em liberdade, dão-lhe um certo espaço para que elas conquistem a confiança pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias vitórias, pelos seus próprios aprendizados. É o que fala, ainda na resposta à questão 123, é o que falam os Espíritos. Assim, a cada um caberá o mérito de suas obras e de suas escolhas. Muito bem, a questão 124 nós lemos assim: se existem espíritos que desde o princípio seguem apenas o caminho do bem e outros apenas o caminho do mal, certamente deve haver degraus entre esses dois extremos. Não é assim? Pergunta Kardec. E a resposta: sim, certamente. E os que se encontram nos degraus intermediários constituem a maioria. Então, invertendo a colocação, são raros aqueles espíritos que desde o início tomam decisões, dedicam-se principalmente ao bem, assim como são raros aqueles que focam suas preocupações, suas energias no mal. A ampla maioria transita numa mesma vida, num mesmo dia, entre os polos, de forma que um criminoso pode ser um carinhoso criador de cães, de forma que um perverso com os seres humanos pode ser extremamente cuidadoso com suas plantas. Essa multiface dos espíritos é um dos grandes desafios do entendimento a respeito da alma humana. E às vezes essas multifaces fazem parte de um projeto de dissimulação, como no caso dos agressores domésticos, que muitas vezes, que comumente compõem personagens sociais de pessoas acima de qualquer suspeita, de defensores daquele público que ele agride, que ele explora, que ele abusa. É assim que defensores da moral muitas vezes se revelam amorais. Por isso há tantos líderes religiosos que são abusadores sexuais. Por isso há tantos professores, assistentes sociais, conselheiros tutelares, defensores das crianças, médicos, que com esses personagens acima de qualquer suspeita buscam dissimular atitudes terríveis com as crianças. Faz parte do perverso usar as múltiplas faces de uma personalidade, interpretando um personagem social acima de qualquer suspeita como um álibi que parece intransponível na defesa
contra eventuais denúncias. Não é? Então, a ampla maioria de nós estamos entre a preponderância clara do bem e a preponderância clara do mal. Temos momentos luz e sombra, alternamos um contra o outro, e a tarefa do autoconhecimento implica necessariamente em admitir, investigar, enfrentar e mudar nosso lado sombra, assim como perceber, acolher, valorizar e estimular nosso lado luz. Seja com a sombra, seja com a luz, o autoconhecimento é mesmo uma ferramenta fundamental de evolução. Não é? Muito bem. Questão 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades, respondem os espíritos. Sim, mas as eternidades para eles serão mais longas. Para compreender a questão da liberdade, a questão do destino de luz que também os maus possuem, podemos dizer que entre duas cidades vizinhas, por exemplo, no Brasil, há diversos caminhos para o morador de uma cidade alcançar a outra. Pode ir diretamente em direção à cidade, ou pode ir diametralmente opostos àquele caminho mais curto, aquele caminho direto. Como a Terra é redonda, aquele que for no sentido completamente oposto ao da cidade, também chegará. Mas, na posição do Brasil, por exemplo, se a cidade fica ao norte, se a cidade que se quer alcançar fica ao norte, o morador da cidade ao sul, seguindo para o sul, em direção oposta à cidade vizinha, chegaria ao Uruguai, à Argentina, à Antártida, depois subiria pela África, alcançando a Europa, pelo norte da Europa, alcançaria o norte da América do Norte, desceria pelo Canadá, Estados Unidos, depois México, América Central inteirinha, alcançaria as Guianas e entraria pelo Brasil, até chegar na cidade vizinha, que ficava a pequena distância ao norte da cidade de origem. Somos livres para buscar o caminho que quisermos, mas o nosso destino inexorável é alcançar o bem, alcançar a luz, alcançar a perfeição. Voltando à pergunta, se os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim. Mas as eternidades para eles serão mais longas. Usando bem a liberdade, com discernimento, com coragem, com lucidez, a liberdade que Deus nos dá, chegaremos ao caminho mais curto. Usando em egoísmo, em fechamento, em interesse, em violência,
a liberdade que Deus nos dá, viveremos o caminho mais longo. Essa certeza do destino de luz de todas as criaturas é muito acalentadora. Os piores elementos terão o seu momento de aprendizado, de transformação para a luz. Sairemos todos do erro fundamental, que é o egoísmo, e nos expandiremos gradativamente à posição do outro. Para termos uma ideia, a obsessão, a influência espiritual, seja de um espírito para um encarnado, seja de um desencarnado para um desencarnado, seja mesmo de um encarnado para um encarnado, como é o caso das publicidades, como é o caso das relações tóxicas, que não passam de obsessão. Esses mecanismos exigem a empatia. A empatia não é exclusividade do bem. O publicitário coloca-se no lugar do público que ele quer atingir e busca dar a resposta, busca entender as suas capacidades e as suas fraquezas e, manipulando esse universo interior do seu público-alvo, gerar necessidades, estimular e programar suas mentes para a aquisição dos produtos que estão sendo objeto da publicidade. Uma pessoa que queira cantar a outra num bar, que queira se aproximar, vai necessariamente imaginar, mesmo que não tenha consciência disso, o que aquela outra pessoa mais gostaria de ouvir. A propaganda política faz isso. Oferece como prioridade aos candidatos aquilo que for prioridade aos eleitores, mesmo que o candidato não tenha a menor aptidão para aquela área. A mentira, o marketing, a manipulação são estratégias sem dúvida nenhuma de obsessão. Não é? Aqueles que praticarem esse caminho chegarão sem dúvida à luz e à perfeição. Mas, como dizem os espíritos, as eternidades para eles serão mais longas. Em alguns casos, muito longas. Mas Deus tem a eternidade e nós, espíritos, também temos. Usemos bem o nosso tempo e as crises, as dificuldades, os sofrimentos que acarretaremos para nós mesmos serão menores, mais suaves, mais eficazes em nos transformar do egoísmo ao amor, através do serviço compassivo, da humildade, abrindo mão de sermos aconselhados como temos sido até agora, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho. Veja se isso faz sentido para você, meu amigo, minha amiga. Estamos necessitados de entender o que seja evolução em geral e o que seja evolução em nosso caso particular. Do orgulho ao amor, expandindo-nos da estreiteza do egoísmo, ampliando gradativamente com exercícios de compaixão e de serviço, até que um dia amemos o todo
acima de todas as partes, que é uma outra forma de dizer o mandamento maior, segundo Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Que assim seja, um prazer grande estar aqui, aprofundando, dentro do possível para a gente, esse caminho de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que esse seja o nosso tripé de sustentação. Um grande abraço para os amigos, Andréa Santos, Gugu Souza, Noêmia Félix, que estendeu a sua posição aqui pedindo vibrações para diversos amigos, Gugu Souza, que expressa sua gratidão por mais esse momento de aprendizado. A gratidão também é minha. Everly Pedroso, Marta Arnold, Neide Lopes, Simone Magalhães, Andréa Salvatore. É muito bom aprendermos juntos, compreendamos e admitamos as nossas sombras, aprendamos com as sombras dos outros num espelho, refletindo para nos melhorarmos, que é o que todos fazemos na frente de um espelho, que é o que todos fazemos, deveríamos fazer na frente do outro. Não brigar com o espelho, não quebrar o espelho, apenas refletir e nos melhorar. Que assim seja para todos nós, um grande abraço e até amanhã.